Então, né? Ele vai conversar com a gente. É isso? Com a imprensa. Podemos começar então? Coronel Cícero, boa tarde, seja bem-vindo. Nós estamos aqui questionando a situação de um acidente que aconteceu durante o fim de semana. A gente vai ouvir o capitão ou o coronel agora. Vamos lá então, Valdinei. A imprensa já está posicionada aqui com o Tenente Coronel Cícero. Tenente, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o que a gente tem de informações sobre essa situação que aconteceu na madrugada de sábado envolvendo um policial militar. Boa tarde. Boa tarde. As informações que eu tenho, que nós temos, foram trazidas pelas equipes que estavam de serviço, tanto pela oficial que coordenava o policiamento naquela noite, quanto pela equipe do plantão de acidentes, também pela equipe do CIAT, né, que é do Corpo de Bombeiros. Então, inicialmente, houve esse acidente, em princípio, o policial militar, que não é daqui de Cascavel, é de uma cidade próxima aqui, de um outro batalhão, estava de passagem. Ele trabalha no batalhão de Assis Chateaubriand, mas não sei exatamente o município que ele mora. Mas ele não é aqui de Cascavel. E acabou aí, teria avançado a preferencial e colidindo num motociclista. Houve lesões, teria sido acionado o CIAT prestou atendimento. O policial militar, em princípio, no primeiro momento, ele estava bem. Foi socorrido o motociclista e, na sequência, o policial militar, ele se queixou de dores. Em razão disso, teria sido novamente acionado o CIAT. O CIAT chegou, deu atendimento a ele e saiu com ele do local. Nós temos a informação da oficial e também das equipes que estavam ali que não havia qualquer vestígio, indício, sintomas de que o policial tivesse feito ingestão de bebida alcoólica, não havia nenhum sinal aparente e, em razão disso, não houve qualquer medida administrativa, criminal nesse sentido. Depois disso aí nós tomamos conhecimento que algumas pessoas teriam aventado a hipótese de alguma irregularidade no atendimento. Caso haja alguém que tenha algum indício ou algum dado concreto, pode vir ao batalhão, nós vamos instaurar um procedimento para apuração. Qual é o critério para fazer ou não o teste do bafômetro? Porque nós já recebemos por diversas vezes notas da PM falando, por exemplo, de um acidente em que foi feito o teste do bafômetro e deu negativo, por exemplo. Ou seja, então a gente já tem aí uma situação de que talvez esse motorista não tivesse com indícios de embriaguez, mas mesmo assim foi feito. O porquê que dessa vez não foi feito com esse policial? Vocês da imprensa acho que têm acompanhado, hoje ninguém é obrigado a fazer o bafômetro. Ninguém é obrigado a fazer o bafômetro. Existem já decisões dos tribunais superiores nesse sentido. Então, ninguém é forçado a fazer o bafômetro. O policial militar, quando atende o acidente, ele verifica se a pessoa tem indício. Então, via de regra, se as pessoas não têm qualquer sinal de vestígio, sequer é apresentado para fazer o bafômetro, porque se tratou de um acidente como acontece rotineiramente. Agora, se ele percebe que a pessoa tem algum indício, a ele é oferecido o bafômetro. Caso a pessoa se negue, o policial verifica quantos vestígios, quantos sintomas ela apresenta. Até ele pode lavrar o auto de infração administrativa, né? Se tiver 2 em diante, ele encaminha para a delegacia, atestando que a pessoa apresentava os sintomas que ele apresentava para a autoridade policial daí verificar quanto à prisão em flagrante. No caso específico desse policial, isso se repete dia a dia, não havia qualquer sintoma, isso pelo menos os policiais que chegaram ao local, a própria oficial que estava coordenando o policiamento chegou ao local e constatou, não havia qualquer indício nesse sentido. Tenente, em relação à retirada do veículo, foi utilizado o guincho da PM, essa informação procede? Por que isso teria sido utilizado? O fato tem chamado muita atenção porque envolve um policial militar, porque rotineiramente isso pode acontecer. Mas como envolve um policial, se parte do princípio que a gente acaba fazendo algo para beneficiar ou prejudicar a outra pessoa, beneficiar o policial. Isso não acontece. No caso específico, o policial não estava no local. O veículo foi retirado, não andava, para a primeira informação o veículo não estava mais rodando, ele foi guinchado do local porque não se ia deixar ali. A motocicleta do rapaz também foi guinchada porque havia uma pessoa lá que seria o empregador desse motociclista e ele disse que não tinha como fazer a remoção e que poderia a polícia remover. E foi, pelo que me passaram, foi por isso que foi feita a remoção dos 2 veículos. E ele foi apreendido, esse veículo? Não apreendido, ele foi encaminhado para o pátio, assim como acontece com os veículos apreendidos. Ele poderia ficar ali até o rapaz providenciar a retirada sem qualquer tipo de remoção, desde que ele tivesse condição de fazer a retirada ou que o empregador falasse, não, eu vou fazer a retirada. Qual pátio foi levado esse carro? Nós estamos apurando ainda, mas em princípio foi encaminhado na noite para o pátio da Transitar. Da Transitar. O policial militar foi encaminhado à unidade hospitalar?
Informação que nós temos, que o SEAT fez a remoção dele, depois ele houve uma recusa, me parece que ele ia ser encaminhado para a UPA, e no meio do caminho ele fez uma recusa porque ele acabou parando em um hospital privado para fazer esse atendimento, e pelo que ele falou para o comandante dele, eu estive conversando, ele teria sido atendido num hospital. Ele já está trabalhando? Não posso te afirmar se ele já está trabalhando, porque ele não pertence ao meu batalhão. Ele saiu do local do acidente dentro da ambulância? Pelo que me foi passado, e nós vamos apurar certinho toda essa questão, ele teria saído assim. Mas é um fato que eu tive no primeiro momento, a primeira informação. Isso vai ser apurado aí quando nós estarmos no procedimento. Porque, Tenente Coronel, por que de tantas informações desencontradas? A primeira nota da PM foi de que as duas, tanto o motorista como também o motociclista, eles entrariam em um acordo. Mas depois a PM voltou atrás nessa informação. Não, a PM não voltou atrás. A PM, na verdade, vocês conversaram com uma oficial aqui responsável pelo setor de condição social, que ela repassou aquilo que ela foi tendo da informação. Porque a imprensa, ela de imediato já vai pedindo informação, ela vai passando. Mas às vezes as informações nem estão ainda apuradas, eles já vão passando. Você não pode tomar por verdade algo que ainda não está totalmente verificado. Então, mas é uma nota oficial. Não é nota oficial. Ela informou, porque vocês estavam verificando, em razão disso já até orientei a informações não serem repassadas de imediato, porque às vezes a informação chega por telefone, por alguém que às vezes não tem informação e acaba sendo repassado sem um dado mais preciso e mais apurado. E daí acaba gerando uma confusão e achar que a polícia está inventando, está mentindo, está protegendo. Isso nós não fazemos. Não, é bom que mas é o que dá aparente. Eu assisti algumas matérias e dá a impressão que é isso que se tenta passar, que a polícia está mascarando a realidade. Jamais. A Polícia Militar é uma instituição séria, a instituição que apura todos os fatos. Esse fato será apurado. Se houver indício de irregularidade ou irregularidade por parte de alguém, certamente as providências serão tomadas. Quanto tempo a gente deve ter a resposta desses vários questionamentos? Nós vamos apurar, né? Vai depender muito das pessoas, porque muita gente levanta a hipótese e sugere, porque envolve policial, já se presume que está errado, que estão mascarando, que estão escondendo, pessoas da sociedade aí. E daí acaba levantando situações, mas elas não trazem isso em concreto. Então vai depender muito do que as pessoas trouxerem para nós. Mas de qualquer maneira, em 30, 40 dias nós já vamos ter tudo apurado. Coronel, também foi dito, num primeiro momento, de que esse policial não teria feito o teste do bafômetro porque se priorizou o atendimento, por isso que ele estava dentro da ambulância e porque ele seria levado para alguma unidade hospitalar. Mas em contrapartida, o Corpo de Bombeiros disse que esse homem, esse policial, ele não foi levado para nenhuma unidade. O único registro que tem é do motociclista que foi encaminhado em estado grave para o HU. A informação que eu tenho é que esse policial teria sido atendido em um hospital privado, que ele teria sido recusado pelo bombeiro e teria ido para um hospital, teria parado num hospital privado da cidade e teria sido atendido. Tudo isso nós vamos apurar. Agora, quero deixar muito claro, que tudo isso está acontecendo porque envolve um policial militar. Porque isso acontece diariamente na nossa cidade, só que ninguém levanta essa possibilidade. Nesse acidente específico, vários motociclistas, isso é muito comum quando envolve um motoboy acidentado, vários motoboys estiveram no local, houve até uma certa hostilidade, porque isso também acontece, infelizmente, né? E é preciso a gente tomar cuidado, porque é um acidente, a gente se preocupar com as vítimas, a gente torce que a vítima do acidente se recupere bem, seja a recuperação melhor possível, mas é preciso tomar cuidado porque nem sempre aquilo que os outros propagam é. Agora, nós temos que apurar de maneira séria para que não seja beneficiado A ou B, protegido, mascarado nada. No primeiro momento, a informação que eu tenho é que não havia qualquer irregularidade por parte do policial, nenhum sintoma de aparente ingestão de bebida alcoólica. O carro ou a motocicleta tinha alguma irregularidade? Pelo que me passaram, não havia irregularidade, daí que foi franqueado para amigos e para as pessoas que estavam ali fazerem a remoção dos veículos e não houve essa remoção. Um vídeo de uma câmera de monitoramento mostra que o motorista, o policial, não estava sozinho. Essa segunda pessoa, sai do carro a pé ali, sai assim também como o motorista. Por que não foi oferecido, ou não foi oferecido, para que essa pessoa que estava de carona levasse o carro, então, desse policial? Pela informação que eu tenho, eu falei, né, os veículos não rodavam e as pessoas não são obrigadas a, naquele momento, se não fizer a remoção, a polícia faz essa remoção, tá? Então, assim, eles foram removidos porque não poderíamos deixar o veículo no trânsito, isso acontece diariamente aqui na cidade. O carro estava na esquina, no estacionamento, não estava no meio da rua, Coronel? É algo que nós vamos apurar. Agora, se o problema for esse, eu tenho para dizer para você o seguinte, nós várias vezes
removemos carros das pessoas aí, porque não tinha onde deixar. Nós não podemos largar um veículo acidentado em qualquer local. Isso acontece. Está sendo questionado porque presume-se que é um policial militar. Só por isso está sendo questionado. Né? Mas tem um peso, né, Coronel? A gente tem que concordar que tem um peso ser um policial. Tem um peso, mas o que a gente não pode é já partir do princípio que, se por ser um policial, a gente tem que condená-lo. A gente precisa apurar primeiro, trazer. Mas é o que vocês estão fazendo sem qualquer indicativo de irregularidade. Não tem indicativo de irregularidade, pelo menos pelo que nos passaram. E os vídeos que mostram, eu preciso que essas pessoas que fizeram esse vídeo, que dizem que houve irregularidade, que venham para cá. A gente precisa saber quem são essas pessoas para que elas possam ser ouvidas e, se de fato houver irregularidade, aqueles que cometeram irregularidade que sejam penalizados. O senhor fala sobre a apuração. É isso que a gente espera, então. O Coronel Cícero da Polícia Militar respondendo à imprensa sobre um acidente que aconteceu aqui no fim de semana. Como você viu aí, foi necessário uma entrevista coletiva, reunir a imprensa para esclarecer alguns pontos que ficaram de questionamento sobre a atuação tanto dos agentes de segurança quanto os agentes de socorro, né, a essa situação que aconteceu aqui no centro de Cascavel. Tem, claro, toda a situação que está sendo apurada. O Coronel Cícero disse que nós temos um prazo de 30 até 40 dias para checar todas essas informações, verificar se o motorista realmente é culpado de alguma coisa, se ele infringiu alguma lei, além de ter avançado a preferencial. São as respostas que nós ainda teremos ao longo das próximas semanas. Mas é importante que se diga aqui que, diante de qualquer situação que envolva policial, que envolva o cidadão, qualquer figura que faça parte da sociedade, a imprensa tem por obrigação, é uma obrigação, está na nossa cartilha enquanto profissional, no nosso registro profissional de jornalista, checar todas as informações. E é isso que nós aqui do Grupo RIC e as outras empresas de comunicação aqui em Cascavel estão fazendo. Obviamente, alguém precisa responder e esses questionamentos chegam